Olá, muito boa tarde para você que acompanha esta edição da Gazeta News. Nós vamos até às 17 horas e 50 minutos, perto das 6 da noite, para trazer muitas notícias para você que acompanha também nesta tarde de quarta-feira toda a programação da Gazeta News. Daqui para frente, nós vamos trazer a nossa equipe direto das ruas e toda a central Gazeta de Notícias para mais uma edição. Teremos também a participação dos veículos parceiros durante esta edição da tarde e toda a programação também já definida com a propagação das informações que nós vamos colocar em destaque na Gazeta de Alagoas em seus 90 anos evoluindo a informação. Daqui para frente nós vamos trazer também a participação de integrantes da nossa equipe e entrevistas no estúdio. Você que acompanha como assinante Net Claro no canal 525 aqui na capital Maceió e na região metropolitana, receba o nosso forte abraço. Para você também que está acompanhando neste exato momento pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, também vamos trazer diante desta conexão esse papel participativo de cada edição da tarde da Gazeta News pelo nosso canal no YouTube. E é por lá que você pode interagir com a produção do programa, também através do nosso chat no Gazeta News AL. Hoje é uma quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Nós vamos trazer agora imagens da nossa capital, né? Direto aqui da nossa torre, imagens exclusivas com pontos de nossa capital. Uma imagem ampla mostrando vários bairros, Poço aqui como central, essa condição aqui no seu vídeo sendo apresentada neste exato momento. Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca também ao fundo. Do lado esquerdo tem parte da Mangabeiras. Todos que acompanham também nesses bairros a nossa programação, recebam o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso muito obrigado também pela audiência. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Você fica agora com alguns dos destaques desta edição da tarde da Gazeta News. Polícia Civil prende em São Sebastião homem que aparece molestando sexualmente crianças em Olho d'Água das Flores. Motorista que atropelou e matou mulher na porta de mercadinho é autuado por homicídio culposo. Leilão de mercadorias da Cefaz começa nesta quarta-feira. E governo de Alagoas dá posse a novos secretários e promete mais mudanças na próxima semana. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora, nesta edição da tarde da Gazeta News. E nós abrimos esta edição da tarde da Gazeta News falando do caso que deixou uma revolta muito grande em vários alagoanos. Ontem nós repercutimos aqui mesmo na edição da tarde um vídeo que circulou durante o final de semana nas redes sociais de um homem molestando crianças no município de Olho d'Água das Flores, no sertão do nosso estado. E esse vídeo também gerou uma repercussão muito grande e um apelo social com participação inclusive do processo de investigação que a Polícia Civil de Alagoas utilizou para cada etapa dessas investigações e conseguiu efetuar a prisão no município de São Sebastião, no Agreste. Observe que o fato foi registrado no sertão, no município de Olho d'Água das Flores, mas ele foi preso hoje na cidade de São Sebastião, ou seja, no Agreste do nosso estado. José Anderson Oliveira Barbosa, ele foi preso no município de São Sebastião quando se preparava para pegar um ônibus com destino a São Paulo. O vídeo em que ele aparece cometendo o crime foi divulgado nas redes sociais e ganhou essa repercussão na última segunda-feira. Desde então, os militares da região estavam em busca do suspeito. As vítimas têm entre 3 e 5 anos e aparecem nas imagens no colo do acusado. A polícia ainda não informou qual a relação de José Anderson com as crianças. E nós vamos agora, já que ele está à disposição da Justiça, acompanhar também os desdobramentos deste caso, até porque estamos vendo que nessas etapas de investigação, o primeiro ponto já foi o crucial, as imagens e a captura desse homem que está sendo apontado aí como um abusador sexual de crianças e que ele está agora à disposição da Justiça nessas etapas de investigação. O que será feito, Viderlan, daqui para frente? Bom, ele será interrogado, deve confessar esse crime e aí sim, confirmando a participação, sendo oficializada juridicamente a questão, ele será encaminhado para audiência de custódia e logo depois conduzido ao sistema prisional. E lá no sistema prisional, talvez
se ele realmente for nessas investigações o culpado, né, o acusado dessa questão toda envolvendo o abuso sexual de crianças, ao invés de José Anderson, ele poderá mudar de nome, talvez para um aspecto feminino dentro do sistema prisional, porque lá existe lei. E abusador, estuprador, dentro do sistema prisional, a gente já sabe, né, como é que termina a história. Nós vamos agora falar também de mais um caso de violência e um caso que gerou também um óbito na parte alta de nossa capital. O motorista que atropelou e matou Maria Rosa Oliveira, de 57 anos, foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante. O acidente aconteceu no último sábado na calçada de um mercadinho na Santa Lúcia. O motorista ficou ferido no acidente, foi levado para o Hospital Geral do Estado. Depois de receber alta médica, ele foi encaminhado para o sistema prisional. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o carro atingiu a traseira de outro veículo e em seguida invadiu a calçada. As imagens também mostram que a mulher tentou escapar, mas foi atropelada pelo veículo. A vítima estava na calçada de um mercadinho quando teve o corpo esmagado pelo carro e por uma moto que estava estacionada e que também foi atingida. Nessas imagens fica muito claro toda a força, né, o impacto deste acidente. Perdeu aqui a direção, perdeu o controle do veículo, foi para cima da calçada. A vítima tentou fugir, tentou pelo menos buscar abrigo dentro do estabelecimento, dentro do mercadinho. A Maria Rosa Oliveira, de 57 anos, muita gente falando, rapaz, se ela tivesse corrido para a pista, mas ninguém vai correr para o local onde está gerando aquele medo. Não é? Ninguém vai correr para o lado da pista para poder se proteger. Ela tentou ali se proteger no mercadinho, não teve velocidade suficiente para escapar da velocidade que acabou sendo imposta aí por esse acidente e teve o corpo, né, jogado contra uma coluna, gente. A coluna do mercadinho. As imagens são muito fortes. As imagens são muito fortes desse acidente. E para se ter uma ideia, a perna dela chegou a ser esmagada nesta coluna. Então foi praticamente uma morte instantânea. Né? Passou ali um período em que sentia algumas dores, mas não demorou nem para a chegada do SAMU, para que pudesse ser realizados os procedimentos iniciais, por conta de uma imprudência, né? Imprudência desse homem, que agora também fica à disposição da Justiça, e nós vamos acompanhar também os desdobramentos deste caso, para poder trazer mais detalhes quando o assunto ganhar destaque. Uma coisa é certa, nós já estamos aqui há vários meses falando de casos de vítimas fatais provocadas por imprudência no trânsito. E nós defendemos, sim, que a lei ela possa ser estabelecida, mas de uma maneira muito mais rigorosa para quem comete crimes e principalmente por imprudência no trânsito. Bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica e ao volante, esse tipo de situação, o Código de Trânsito Nacional poderia, né, o Código de Trânsito Brasileiro poderia sim colocar um rigor maior para esse tipo de pena. É claro que esse homem ele está respondendo porque foi preso em flagrante, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado para receber a alta médica e quando recebe a alta médica os procedimentos são encaminhados. Mas se não fosse isso, se ele tivesse fugido do local, aí ia se apresentar 48 horas depois, iria fugir do flagrante, aí a lei ampara no sentido de que você não pode, existe um período de que uma prisão em flagrante possa realmente ser confirmada. E aí, como ficaria? A impunidade? A morte de uma mulher que tentou, por exemplo, escapar, que não tinha nada a ver com o processo, que estava ali na porta do mercadinho, por conta de uma imprudência. E mesmo com toda a idade desse homem, ele precisa responder sim, a lei está aí para estabelecer tudo isso, sem nenhum tipo de anistia ou nenhum tipo de situação que possa minimizar a capacidade dessa imprudência que ele teve, da irresponsabilidade que ele teve e agora sendo apontado também como o principal assassino de uma pessoa por conta dessa imprudência na parte alta de Maceió. Agora nós vamos falar de leilão e a oportunidade, né? Quando estamos falando também de oportunidades sendo feitas, né? Leilão para a venda de bens e mercadorias não retiradas no prazo legal da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. O leilão segue até amanhã nas agências de leilões Freire, localizada na Avenida Fernandes Lima. O Rogério Costa traz mais detalhes para a gente aqui na Gazeta News, edição da tarde, explicando também cada etapa e o que é preciso fazer para não perder o prazo e garantir participação nessas ótimas opções e oportunidades.
Nossa reportagem está aqui à porta do prédio da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, no bairro da Cambona. A Cefaz realiza hoje e amanhã um leilão de mercadorias que foram apreendidas e não foram retiradas pelos responsáveis dentro do prazo legal. O evento será presencial e online e será realizado na Agência de Leilões Freire, na Avenida Fernandes Lima, 1560. O evento pode ser acompanhado lá e pode ser acompanhado também pela internet, inclusive com a realização de lances e arremates através do site leilõesfreire.com.br. Pessoas físicas com seus CPFs, documentação ok, podem participar e também pessoas jurídicas e seus representantes legais, ou seja, os procuradores também podem participar desde que tenham feito o cadastro de forma antecipada e isso agora não é permitido mais, já que o leilão será ainda hoje, na manhã de hoje. Os itens serão leiloados de forma individual ou através de lotes e a Secretaria da Fazenda, como também a Agência de Leilões, não tem qualquer responsabilidade a respeito do funcionamento desses produtos que foram apreendidos através das operações, cabendo aos arrematantes total responsabilidade, inclusive se os produtos estarem apresentando mau funcionamento ou não funcionarem. Os lances poderão ser feitos virtualmente ou presencialmente. E é possível dar lance no mesmo item, vários lances. O que não é permitido é que a pessoa tente prejudicar o processo, dando vários lances e não assumindo a responsabilidade. Isso pode gerar, inclusive, consequências cíveis e processos penais. Os bens e mercadorias arrematados, adquiridos, eles somente poderão ser resgatados após agendamento feito ao final de todo o processo, com pelo menos 24 horas de antecedência, certo? É importante isso. E os arrematantes, eles terão que fazer o pagamento integral dos lotes ou das peças individualmente. Hoje e amanhã, promovido o leilão pela Secretaria da Fazenda de Alagoas. Os depósitos estão cheios, das operações, fruto das operações realizadas no ano passado. E agora a opção é esvaziar o depósito da Secretaria da Fazenda com a realização desses leilões. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. E o governador Paulo Dantas empossou na manhã de hoje os novos secretários de Estado da Comunicação. O jornalista Wendel Palhares Costa e de Prevenção à Violência, Ricardo Tenório Dória. E adiantou que até a semana que vem deve anunciar novidades também em outras pastas. O repórter Rogério Costa acompanhou também a cerimônia que foi realizada na manhã de hoje no Palácio República dos Palmares, no centro de Maceió. O governador Paulo Dantas empossou aqui no Palácio, no Salão Aqualtune, em solenidade bastante concorrida, 2 novos integrantes da sua equipe de governo, marcando o início da mudança no secretariado. As mudanças foram na comunicação, quando saiu Joaldo Cavalcante e assumiu, ele que já vinha fazendo parte do dia a dia da Secretaria de Comunicação, como secretário da SECOM, Wendel Padilha. Também, saindo da Secretaria Executiva da Educação, assumiu o cargo de secretário de Estado de Prevenção à Violência, o advogado Ricardo Dória. Muita gente compareceu da comunicação e também da área social para prestigiar os 2 mais novos titulares das pastas do governo de Alagoas. Quero agradecer os secretários que tomam posse na manhã de hoje. O secretário Wendel Palhares e o secretário Ricardo Dória. O Wendel, todos vocês conhecem também, que já era secretário executivo da SECOM aqui em Alagoas e vem junto conosco, com o Joaldo, em um projeto de planejamento estratégico desde o início da minha caminhada, quando eu assumi o governo através das eleições indiretas que ocorreram no dia 15 de maio de 2022. Então eu tenho certeza absoluta que pela experiência que o Wendel reúne, ele fará um grande trabalho, assim como fez o experiente Joaldo Cavalcante. O nosso querido Ricardo Dória já tem experiência da mesma forma, já esteve na Secretaria de Educação, apresentou projetos arrojados também, a exemplo do Cartão Escola 10, das creches Crias, melhorou o ambiente na educação e a educação evoluiu e estava contribuindo agora à frente da junta comercial.
A Secretaria de Prevenção à Violência, ela é fundamental, porque nós temos que fazer um trabalho de ressocialização, de reinclusão, um trabalho que garanta todos os direitos para os reeducandos e, ao mesmo tempo, promova formação e capacitação para ele retornar à sociedade. Então, é com alegria que nós estamos fazendo essa mudança no dia de hoje. Tem mais mudanças em vista, governador? Teremos mais mudanças e já vamos anunciar essas mudanças na próxima semana. A meta da CEPREV é continuar o trabalho que teve sido bem feito pela secretária Paloma. Vamos ampliar junto com o governador Ronda do Bairro e caminhar o Centro de Acolhimento da Paz, que vai ser um equipamento muito importante em áreas vulneráveis, para que a gente possa prestar serviços de promoção à paz, à cultura, trazendo assim a população para o descaminho da vida de drogas, da violência, e fazendo com que a sociedade como um todo se sinta mais protegida. A proposta do trabalho é de continuidade. Joaldo é a referência no jornalismo e na comunicação que todos nós conhecemos. Eu trabalho com o Joaldo há 18 anos, então é um trabalho de continuidade. Esse trabalho já é guiado pelo governador Paulo Dantas para dar transparência, para trabalhar com seriedade, para trabalhar com coração, e é isso que a gente vai colocar na comunicação pública como temos colocado. Momento importantíssimo, as credenciais de Joaldo, que todos sabemos, dispensa qualquer comentário. E com a chegada agora do Wendel, ao longo de 15 anos que tem essa parceria com o Joaldo, seguramente dará custo a tudo aquilo que ele plantou aqui, na comunicação do Estado, e fazendo jus à titular do cargo agora. E aí nós vamos desejar, né, para o Wendel Palhares, nesta nova missão, né, também agora uma missão, sim, que tem um peso muito grande pelo legado deixado pelo Joaldo Cavalcante, também todo sucesso no comando de uma pasta que é fundamental. O Wendel Palhares, ele tem a necessidade agora de dar sequência nesse trabalho e manter também, né, como sempre de costume, uma ótima relação com os veículos de comunicação nesse papel institucional entre governo e também a sociedade. E nós, da imprensa, contamos exatamente, mais uma vez, com essa competência na continuidade de um trabalho, como ele mesmo afirmou nessa entrevista coletiva. Sobre todas essas mudanças de pasta que devem acontecer na próxima semana, em que o governo de Alagoas deve promover, como já anunciou o governador Paulo Dantas, esses anúncios eles devem ser feitos de forma oficial na semana que vem. E nós, da Central Gazeta de Notícias, estaremos também aqui trazendo as atualizações sobre cada mudança, também em cada edição da tarde da Gazeta News. E aí desejando sorte também para todos os nomes que serão, a partir de agora, apresentados para assumir esse posto também como secretários do governo de Alagoas. Assim como foi no dia de hoje, o Wendel Palhares, jornalista, que assume a Secretaria de Comunicação, e também a Secretaria de Prevenção à Violência, o Ricardo Tenório Dória, que terá também como missão fortalecer as ações da segurança pública, como a Ronda do Bairro, que acaba sendo muito importante também junto às comunidades. Nós vamos trazer agora, nesta sequência do programa, dados que a Secretaria de Estado da Saúde, que trouxeram, inclusive, através de levantamentos, os apontamentos registrados em Alagoas em número de casos que envolvem casos de dengue. São mais de 4.500 casos, mais precisamente 4.813 casos de dengue provenientes, inclusive, ao ano de 2023. Já em 2024, esse número foi de 18 mil, ou seja, um aumento de 274% em relação ao ano anterior. Isso significa um aumento impressionante de casos de dengue aqui no estado de Alagoas. Aqui no nosso estado, o imunizante contra a dengue foi distribuído para os municípios que integram a 1ª e a 7ª região. Isso, inclusive, quando estamos falando de regiões, entenderemos melhor essa situação agora com a participação da Priscila Espíndola, nossa repórter, para trazer também esse panorama alarmante, com o número de casos superior a 250% de 2013 a 2014. Priscila, No momento, nossa equipe está na sede do Programa Nacional de Imunização para falar sobre a vacina contra a dengue. Só em 2024 foram registrados mais de 18 mil casos da doença aqui no estado. E quem vai conversar com a gente agora para falar sobre
Quem pode tomar essa vacina e onde a população pode encontrar é a Alana. Ela é enfermeira do Programa Nacional de Imunização. Alana, seja muito bem-vinda. Quem pode tomar a vacina e onde é que a gente pode encontrá-la? Hoje, o Ministério da Saúde preconizou como público-alvo as crianças de 10 a menores de 15 anos. As crianças e adolescentes, não é isso? E aí, hoje, a vacina está disponível na 1ª região de saúde e na 7ª região de saúde, que são as regiões de saúde que são os municípios próximos a Maceió, Satuba, Pilar e o pessoal lá de Arapiraca, que são as proximidades, as regiões próximas a Arapiraca. Seriam, então, as 2 regiões metropolitanas, tanto de Maceió quanto em Arapiraca, seria isso? Isso. São as 2 regiões metropolitanas, tanto Arapiraca quanto a Maceió. É importante lembrar que essa vacinação ela se dá em 2 doses. De quanto tempo seria esse intervalo? Isso, são realizadas 2 doses da vacina, aí faz a primeira com um reforço 3 meses após a primeira dose. Não podemos esquecer, principalmente essa segunda dose, porque o reforço da vacina se diz com as 2 doses. A gente só consegue a imunidade da criança com as 2 doses administradas. E o que a gente tem mais observado é esse esquecimento, principalmente dos responsáveis. Dão a primeira dose e esquecem esse prazo. Então, seria um intervalo de 3 meses. É importante observar a caderneta lá, a data está marcadinha e voltar. Isso, com os 3 meses após a primeira dose, a criança retorna à unidade de saúde e será administrada a segunda dose. E aí, consequentemente, ela vai conseguir concluir esse esquema vacinal para a dengue, porque ela só vai conseguir realmente essa imunidade com a vacina. E essa vacina, ela é anual ou uma vez que toma não precisa mais? Até o momento, o esquema só são essas 2 doses. Vamos ver no futuro como é que vai ser feito. Se vai ser ampliado para outras faixas etárias ou até ser feito o reforço. Já que estamos falando dessa doença, Alana, para quem nos assiste agora nesse momento, você como profissional da saúde, em relação aos sintomas, quais seriam os principais sintomas para que as pessoas fiquem alerta e procurem um atendimento médico? Normalmente, as dores no corpo, dor de cabeça, e aí vem marcas, normalmente que a gente chama de petequias, que são aquelas marquinhas, bolinhas que ficam pelo corpo, febre alta, dor de cabeça, dor nas juntas, que a gente chama, né? E aí tem os casos mais graves que chegam a hemorragias dos dentes, nariz, olho, e aí são casos que realmente precisam ser avaliados com urgência. Então, ao surgir qualquer um desses sintomas, a indicação é que procure logo um atendimento médico. Isso, qualquer sintoma que se tenha, já é bom procurar ou uma unidade de saúde ou uma UPA para pronto atendimento. Muito obrigada, Alana Correia, enfermeira do Programa Nacional de Imunização. Mas é importante a gente lembrar, a vacina está disponível para esse público-alvo, crianças de 10 a menores de 15 anos, mas a gente não pode se descuidar dos protocolos básicos de higiene, não deixar água parada. A gente sabe que esse período do verão agora é um momento propício para que o mosquito do Aedes aegypti se prolifere. E não só a dengue, mas a chikungunya também, uma outra doença que é muito grave, ele também a transmite. Então fica este alerta, devemos permanecer com os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito. Para a Central Gazeta de Notícias, Priscila Espíndola. Muito obrigado, Priscila Espíndola, pela sua participação. E você já saindo da Secretaria de Estado da Saúde, falando sobre esses dados no número de casos de dengue aqui em Alagoas, nós vamos agora falar também do Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data visa garantir a proteção social à população transexual e travesti, que se torna um grande desafio imposto à rede socioassistencial, pois a população LGBT tem seus direitos negados historicamente. Aqui em Alagoas, a Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos tem realizado diversas ações voltadas para este público. E é com a Priscila Espíndola que nós vamos retornar agora para trazer também mais detalhes. Um dia para ser lembrado, mas a gente sabe que um dia só é pouco quando a gente fala da garantia dos direitos a esta população. Quem vai falar para a gente como é que andam as ações em relação à população transexual aqui no nosso estado é o Messias. Messias, muito bem-vindo ao nosso jornal. Você que é presidente do Conselho LGBT aqui do estado, que está ligado à Secretaria
de Estado da Mulher, quais as ações que vocês vêm desenvolvendo? Como a gente falou, um dia só é muito pouco, é importante lembrar, mas no dia a dia, ao decorrer do ano, que ações são essas, Messias? Pronto. Nesse período, no mês da visibilidade trans, a gente já vem fazendo várias transições, a gente vem fazendo vários monitoramentos, que é a gerência, o Conselho LGBT, começou o mês sobre os ambulatórios, sobre a questão de medicações, sobre o atendimento na Clínica da Família, no Jacintinho. Depois fizemos a organização junto ao Ministério Público também para atender o ambulatório do HU, para poder atender essa comunidade trans, os homens trans que estavam sofrendo, estavam se mutilando, a gente lá, contra fiscalização e monitoramento da política, para garantir o acesso a esses remédios, a esses tratamentos. As mesmas coisas são para as mulheres trans, que elas precisam também dos hormônios, e assim também cirurgia. Foi o começo da semana. Hoje, nós, na Casa de Direito, fica no Jacintinho também, sobre a questão, foram hoje retificados 7 nomes, as pessoas que querem modificar, não se sente à vontade mais com aquele nome que já está morto, e se sente à vontade com o seu nome de Estela, o outro de Maria, ou João, a gente está também nesse monitoramento. Então, a gente tem essas são as ações do governo em interlocução com a gerência LGBT, na questão da saúde, na questão do assistencialismo. Nós vemos também trabalhando cestas para mulheres trans vítimas de violência, a gente está captando. A outra questão sobre habitação, que logo o Estado vai começar a falar de habitação. A gente está vendo cotas de 5% para atender mulheres trans, homens trans, o LGBT em si, e também se aquela pessoa também que já tem direito, que é soro positivo, tem alguma doença que tem algum CID. A gente já está fazendo este levantamento. E hoje falamos também sobre a questão da empregabilidade, né? Que hoje, ano passado, a gente teve 25 mulheres trans que foram relocadas ou abriram porta de empregos. Existe algum canal de comunicação entre a Secretaria e essa população que queira tirar qualquer dúvida, seja na área da saúde ou nessa questão profissional, como você levantou bem aqui? Como é que eles fazem, Messias? Pronto. A gerência LGBT ela fica alocada aqui nos Capuchinhos, ligada à Secretaria da Mulher. A gente tem Conselho Estadual, é um meio de comunicação, vai no Instagram, tá? Conselho Estadual LGBT. Temos um contato de WhatsApp e telefone, que é o 82-9827-1826. Vai falar diretamente comigo, que eu vou orientar essas pessoas. Vítima de violência, sofreu preconceito, está tendo agressão. Nesse momento, a gente já entra em contato com a polícia, a gente vai até o local, a gente tem um apoio do Ministério Público Estadual para poder tentar sanar essa situação que vem acontecendo. Hoje, a gente já teve como o 4º ano, como fosse Alagoas fosse um espaço de mais violência, isso reduziu também contra a população LGBT. O que a gente está aumentando muito é a violência institucional. São pessoas que, no respeito ao nome social, pessoas que, o jeito da pessoa que isso incomoda e, às vezes, tira até a oportunidade de emprego. Então, a gente tem. Então, a gerência LGBT, ela vem monitorando, ela vem fazendo um fluxo, ela vem capacitando presídios, servidores, então, dentro do Estado. Para ter, então, esse acolhimento a essa população trans, seria isso. E você nos comunicou, ainda nos bastidores, que haverá uma comemoração especial para marcar este dia. Que celebração será essa? Será o Divas by Night. Então, a gente traz toda aquela noite do glamour dos anos 70, 80, as mulheres trans, imitando Cher, Madonna. Vai ser no palco do Cine Arte Pajuçara a partir das 19 horas, no dia 31. É 1 quilo de alimento não perecível para atender o projeto social dos pets, né? Os animais, gato, cachorro. E a gente ajuda outros grupos, né? Outras instituições que cuidam de animais aqui. Então, esse é um grande espetáculo. A gente vai ter artistas de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro e os artistas alagoanos nesse palco. Será esta sexta-feira? Repete o local para a gente? Cine Arte Pajuçara, a partir das 19 horas. Chegue cedo, porque lota e é uma noite de glamour. Para quem gosta de glamour, vá que você vai se sentir bem à vontade. Tá bem, Messias. Muito obrigada pelas suas informações e que as ações continuem para que essa população se sinta cada vez mais acolhida. Com estas informações, eu volto para a Central Gazeta de Notícias. E é importante falar dessas iniciativas que o poder público tem adotado, já que o Brasil ainda é um dos países mais perigosos para pessoas trans, mas também é um país de histórias incríveis de superação,
talentos e conquistas. A cada ano, estamos vendo mais pessoas trans ocupando espaços na mídia, na política, no mercado de trabalho e na cultura. E é sobre isso que nós vamos falar agora através da nossa conexão. Estamos em contato direto com o advogado Giovanni Souza, ele que é especializado em direito LGBTQIA+, e sociais. Doutor Giovanni, muito obrigado por atender a solicitação da nossa produção. Recentemente, a empresa Meta permitiu que usuários classificassem pessoas LGBTQIA+, como doentes mentais, sem sofrer punições. No ponto de vista legal, isso pode ser considerado um discurso de ódio ou violação de direitos? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Uma boa tarde. Boa tarde, Whindersson. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite, agradeço pela porta para esse debate tão importante. Sim, a Meta, que gerencia Facebook e Instagram, ela modificou suas políticas suas diretrizes para não punir pessoas que comentarem que pessoas transexuais e LGBTs, no geral, são doentes mentais. Isso fere, sim, os direitos fundamentais dessas pessoas, porque é muito importante lembrar que o fato da empresa Meta ter autorizado essas pessoas a falarem dessa forma, sem sofrer punições na plataforma, não quer dizer que juridicamente elas estão livres para falar isso. Pelo contrário, vai sofrer as consequências da mesma forma que se tivesse cometido o ato presencialmente. Tudo aquilo que é cometido dentro de uma plataforma digital também tem os mesmos efeitos para o ato presencialmente. Quando estamos falando das ações judiciais, poderiam ser movidas contra plataformas digitais que permitem esse tipo de discriminação? Há precedentes também de responsabilização dessas empresas, doutor? Sim. Existe uma lei chamada Marco Civil da Internet, que ela corrobora com o que já está previsto no Código Civil e na própria Constituição Federal, que é a base do nosso ordenamento jurídico, que prevê que aquele que cometer qualquer ato dentro da internet vai ser responsabilizada a pessoa, e caso a pessoa não seja identificada, a plataforma. Por quê? Tudo aquilo que acontece, por exemplo, existe um comentário lá ofensivo, ou até mesmo nesses termos mesmo, tratando a pessoa transexual como doente mental. A pessoa denuncia para a plataforma não toma nenhuma providência, ela alega que está dentro das permissões. A plataforma ela vai responder, porque apesar dela ter aquela permissão interna, aquela permissão administrativa para o seu manuseio dentro da plataforma, ela está em contrariedade com o que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se a plataforma permite, ela é conivente. E uma vez que ela é conivente, ela é omissa. E a lei também pune a omissão. E no Brasil, nós temos leis suficientes para combater a transfobia online e offline, doutor Giovanni? Ou ainda há lacunas na nossa legislação que precisam ser preenchidas nesse sentido? Existem várias lacunas, Whindersson, várias, principalmente aquele famigerado direito à liberdade de expressão. É sempre muito bom ponderar que a liberdade de expressão é um direito fundamental para todos nós, mas ele não é um direito absoluto. Por que não é um direito absoluto? Que a partir do momento que no meu exercício desse direito eu ultrapasso e firo a dignidade de uma pessoa, então eu já estou incorrendo em um ato ilícito, porque o direito, o respeito, ele tem que sempre prevalecer. Então, a partir do momento que a minha expressão, a minha liberdade, a minha opinião, ela fere a dignidade de uma pessoa, que também é um princípio basilar da Constituição Federal, então aí eu estou incorrendo em ato ilícito. Então não há o que se falar em liberdade de expressão se eu estou incorrendo em ato ilícito. E orientações que a nossa sociedade, através dos telespectadores aqui da Gazeta News, que o senhor poderia, por exemplo, dar para essas pessoas trans que sofrerem discriminação no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou até mesmo em espaço público, que é o que geralmente acontece no dia a dia. Doutor Giovanni, quais as orientações? Felizmente, Whindersson, eu parto da ideia também do que eu trato no escritório. Tenho visto muitas decisões positivas, graças a Deus e felizmente, em prol da população trans e LGBT como um todo. E são processos que são
usados como defesa, na grande maioria das vezes, a liberdade de expressão. E não é liberdade de expressão a partir do momento que você fere outra pessoa, eu vou sempre pisar nessa tecla. Então, o que é que eu sempre oriento? Procure um profissional, seja ele especializado em direitos sociais, em direitos humanos, procure autoridades policiais, principalmente a Delegacia de Vulneráveis, que fica ali no complexo, na Mangabeiras, Isso. perto do Shopping Maceió, exato. Existe também o Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, essas pessoas que, principalmente as que estão em posição de vulnerabilidade, eles têm uma arma fundamental para tudo isso, a voz. Então, usem suas vozes, não se calem, por quê? A partir do momento que você não denuncia, que você não leva ao poder público, o poder público não vai tomar conhecimento do número alarmante de situações que está acontecendo, e acontece todo santo dia, inclusive nesse momento agora na internet. Então, usem suas vozes, denunciem, procurem profissionais que oferecerem acolhimento. E existem também instituições acolhedoras. Grupo Gay de Maceió, Grupo Gay de Alagoas, Mães da Resistência, enfim, existem coletivos já preparados para receber essas pessoas e facilitar o contato delas com autoridades para as medidas cabíveis, inclusive a OAB. Hoje eu fui nomeado vice-presidente da Comissão da Diversidade. Então, nós também da comissão estamos aumentando cada vez mais nosso cronograma de trabalho para oferecer cada vez mais acolhimento. E desejamos, sim, né, muita força para essa luta, que é uma luta diária em prol também do respeito aos seres humanos, tá, doutor Giovanni? Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o dia 29 de janeiro precisa ser lembrado, mas ainda estamos longe de falar que existem razões para comemorar com tantos casos de violência que nós estamos aqui noticiando todas as tardes aqui no Gazeta News. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço. Conversamos com o advogado Giovanni Souza, ele que é advogado especializado em direitos LGBTQIA+, e sociais também, falando sobre esse dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, fazendo inclusive o link com as ações desenvolvidas pelo governo do estado, que agora há pouco a Priscila Espíndola trouxe essas informações. Você vai poder acompanhar esse material também durante a nossa programação. E assim nós vamos encerrando este primeiro bloco aqui na edição da tarde da Gazeta News. Vamos a um rápido intervalo agora. Na volta nós vamos trazer todos os aspectos políticos em âmbito local, nacional e internacional em destaque ainda hoje nesta edição da tarde da Gazeta News. Com imagens da capital alagoana, nós vamos encerrando este primeiro bloco, mas é rapidinho. Voltamos já. E neste segundo bloco da edição da tarde da Gazeta News, nós vamos agora mostrar os principais destaques nos veículos de comunicação que são parceiros aqui do projeto em cada edição da tarde da Gazeta News. A começar com o portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Defensoria vai processar Braskem por danos estruturais em imóveis. Isso ainda é o drama vivido pelos moradores nos bairros afetados. A ação se refere a construções que estão localizadas nas consideradas áreas de borda do mapa de risco da Defesa Civil de Maceió. Ou seja, as famílias que ainda permanecem naquela zona que é considerada a zona limite do risco do afundamento do solo, mas que tem sofrido com esses danos estruturais, tá? Então, o Ministério Público, a Defensoria também tem atuado para poder fazer com que esses danos eles possam ser minimizados para as pessoas que permanecem nessas áreas de borda e vai processar a Braskem. Segundo manchete aqui, destaque no portal Gazeta Web. Jovem é encontrado morto embaixo de árvore, foi atingido inclusive por golpes de facão no rosto. Foi o que diz a polícia, foi na cidade universitária. Marcos Henrique estava desaparecido desde a terça-feira, dia 28, ou seja, desde ontem, e a investigação aponta que ele foi vítima de uma emboscada, ou seja, no popular, foi vítima de uma cocó, de uma armadilha, né? Levaram ele para o local para poder matar, para poder executar, ou seja, tudo premeditado. Agora cabe nessas etapas de investigação a polícia chegar nas pessoas envolvidas nesse crime. Acusado de matar a esposa dentro de loja em Murici, vai a júri popular em março, e muitos outros assuntos você vai trazer também nesta edição aqui da tarde da Gazeta News. Vai poder acompanhar no portal Gazeta Web, acessando agora mesmo, como também na retransmissão aqui na nossa programação.
O Metrópolis traz como destaque também no cenário político muitas informações e toda tarde nós estamos colocando aqui os destaques do Metrópolis. Aumento da reprovação a Lula é fruto da crise do Pix. Foi o que disse o ministro na coluna Paulo Capelli, o ministro da Previdência Carlos Lupe. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto e todo o panorama político e econômico também você tem aqui no portal Metrópolis, que é parceiro do projeto Gazeta Web e também da Gazeta News. Para fechar, nós vamos ao Estadão agora, trazendo então os principais destaques aqui no Estadão, para a gente agilizar o processo. Haddad fala em crédito barato para 40 milhões após reunião de Lula e ministros com CEOs de bancos. Presidente apresentou proposta de uso do FGTS como garantia para o consignado privado a executivos de Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Está aqui todas as informações também sobre as questões econômicas no país e internacional, também trazendo aqui o Trump, né? O Thomas Friedman diz aqui, a agenda de Trump para os Estados Unidos favorece a China e DeepSeek é só o começo. É a concorrente do ChatGPT, que está sendo muito elogiada, tá? A empresa chinesa que está sendo muito elogiada e que promete ter uma tecnologia ainda mais avançada através de inteligência artificial. Já inclusive disponível aí, tá? Acessando aqui, ó, DeepSeek, você vai poder acompanhar também, só colocar lá ou seu telefone ou colocar um e-mail e aí tentar fazer essa transição. Todos os assuntos aqui no Estadão você também tem com muita credibilidade, competência e muitas as ações que nós estamos colocando sempre em destaque aqui na edição da tarde da Gazeta News. Você acompanhou agora no Metrópolis uma entrevista concedida pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que avaliou o aumento da reprovação do governo Lula no mês de janeiro, que foi verificado, inclusive, neste mês de janeiro, por diferentes institutos de pesquisa, o que se deve também a uma campanha negativa da oposição, ou seja, da ala direita do país, sobre as novas regras de transparência e transferência bancária via Pix. Vamos acompanhar esse trecho onde ele diz aqui o seguinte: o ministro reconhece que a oposição tirou proveito, gerando fake news diante também de uma falha da comunicação do governo federal. Competência para comunicar, eu estou falando agora, o programa ao vivo. Quanta coisa eu posso estar fazendo de errado por não saber me comunicar? Eu procuro não fazer, eu procuro ser cada vez mais claro, mais explícito, mas a gente é humano. Acho que houve erro de comunicação. Segundo, como é difícil tu mexer com o poderoso, irmão. Quantas mensagens o meu amigo Haddad mandou para taxar as grandes fortunas ricas, a gente não consegue aprovar no Congresso Nacional. O que o Haddad quis com aquilo é dar um foco maior, porque isso passou a regra, não é? Eu, você, o cidadão, nós somos classe média. Principalmente os graúdos que usavam Pix para fazer transferências indevidas. Você faz 10 Pix de 4 mil, 20 Pix de 4 mil, 50, olha quanto dinheiro é. Não é o que nós fazemos, mas tem um grupo que fazia isso. Para quê? Para corrupção, para sonegação. Mas você tem toda a razão. Acho que a gente comunicou mal, a gente não soube fazer uma transmissão clara para a população. Usaram isso para dizer que a gente estava querendo taxar, vamos taxar o Pix. Nunca se pensou nisso. Era apenas acompanhar e fiscalizar. E isso pegou, então a gente teve que readaptar, mas agora eu tenho certeza, com o Sidônio lá, que era competente, experiente, isso está começando a melhorar. Já o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou com a imprensa via entrevista coletiva e também citou o posicionamento do governo federal sobre os deportados que retornaram para o Brasil algemados. Vamos acompanhar. Nós estamos, o Ministério das Relações Exteriores, como responsável pelas relações com outros países, está conversando com autoridades americanas. Bom, primeiro que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Porque nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores, porque o avião poderia ter sofrido acidentes e problemas mais graves. Muito obrigado. E com a presença do presidente Lula no Palácio do Planalto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, também participou da cerimônia onde foi feito anúncio de investimentos do BNDES para rodovias do Paraná nesta quarta-feira.
Durante a cerimônia, Renan Filho, ex-governador de Alagoas e hoje ministro dos Transportes, também falou sobre o modelo de investimentos para a duplicação de rodovias federais e estaduais. Esse modelo, presidente, é um modelo que os outros estados brasileiros precisam perseguir. Um modelo que concede rodovias estaduais, rodovias federais, utiliza a sua sinergia para tornar o projeto rentável, atrativo, levando investimentos para todas as partes do estado. Hoje, nós estamos aqui assinando apenas um dos lotes que nós leiloamos de lá para cá. Já leiloamos 4. E esse ano, presidente, nós faremos os 2 últimos lotes, os 2 últimos leilões do estado do Paraná. E o estado do Paraná, com isso, vai captar, deputada Carol, deputada Aliel, deputado Zeca Disseu, o maior volume de investimento para o desenvolvimento de rodovias da sua história. 60 bilhões de reais serão investidos para modernizar a infraestrutura, garantir mais segurança para as pessoas. E agora, presidente, eu vejo ali a Carol, o Zeca, o Aliel, eu fiz uma infinidade de reuniões com a bancada federal, sempre questionando por um melhor modelo. O senhor também pessoalmente me questionou. Eu tive pessoalmente com o governador Ratinho Júnior, primeiro no seu gabinete, depois estivemos aqui assinando o contrato para essa companhia assumir as rodovias e hoje estamos garantindo o financiamento. E esse posicionamento do ministro dos Transportes foi em cerimônia com a presença do presidente Lula, tá? No Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, anunciando via parceria com o BNDES investimentos para a construção, ampliação e também extensão de rodovias federais e estaduais no estado do Paraná. A repercussão da fala do ministro dos Transportes e também da participação do presidente Lula nesta solenidade no Palácio do Planalto, você terá na Gazeta de Alagoas desta quinta-feira com um amplo conteúdo em seus 90 anos de tradição, credibilidade e evoluindo sempre a informação. O aumento do preço dos combustíveis vai provocar uma repercussão negativa para o governo, principalmente pelo impacto que pode provocar nos preços dos alimentos. Essa é a análise de hoje do jornalista Marcos Rodrigues. O governo do presidente Lula está chegando num momento crucial, um dilema, na verdade. Precisa reajustar o preço dos combustíveis porque já conteve muito esse aumento. Apesar de que o preço da gasolina no Brasil é considerado um dos menores em relação ao restante do mundo, mas a realidade do povo brasileiro, do ponto de vista econômico, é outra. A gente passou por uma pandemia, temos uma categoria, as classes C e D, que às vezes começam ali a trabalhar e sentem na ponta os efeitos dos aumentos. E aí você deve estar se perguntando, mas se o aumento é de combustível, por que aumenta o alimento? É porque a maioria ou a maior parte do transporte no Brasil é feita por via terrestre. Depende de caminhões e esses caminhões são movidos a diesel. A gente ainda não fez uma transição energética para caminhões elétricos, por exemplo. Ainda não existe uma realidade completa no Brasil e vai demorar. Então, quando se mexe no preço da gasolina, que também vai ser alterada, e do combustível, 22%, isso vai pesar no preço final. E as classes C e D são as que mais sentem. São aquelas que convivem com a inflação diária dos alimentos e, por isso, tem imposto, nesse momento, uma queda de popularidade também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é fácil, é uma matemática difícil. O governo arrecadou pouco mais de 2 trilhões em impostos. Por outro lado, o guarda-chuva social e as responsabilidades são muito grandes. Não dá para conter e intervir na economia, ela é livre. Depende de condições climáticas, depende dessas condicionantes que envolvem, por exemplo, o próprio preço do combustível. Um detalhe a mais, a classe trabalhadora vai ser penalizada ainda mais com o aumento do preço das passagens. Porque quando aumenta o combustível, aumenta o preço da passagem. Vem também aí o próprio plano de cargos e carreiras, os aumentos dos motoristas e cobradores em todo o Brasil. Ou seja, o governo vive um dilema num ano pré-eleitoral, já que 2025 antecede 2026. E o governo tem que correr para entregar suas obras, tentar conter o preço dos alimentos, o que ainda não aconteceu. Vamos aguardar se as medidas e reuniões que têm ocorrido no âmbito do governo podem alterar também essa realidade. Quem viver, verá.
E o Marcos Rodrigues retorna em nossa programação todos os dias aqui, abrindo inclusive a programação oficialmente aqui da Gazeta News, né, durante os dias de semana, com o Jornal da Mix ao lado da Thaís Cavalcante e logo depois, já juntinho aqui também com o Boletim Gazeta, dando destaque às principais informações e começando o dia, né, proporcionando inclusive nesta sua atuação uma atualização também constante com os principais fatos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Assim nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta nós vamos trazer, entre outros assuntos, as informações de esporte aqui no programa. Vamos trazer também a Priscila Espíndola com mais uma passagem, trazendo situações relacionadas às comunidades. E também, né, toda a participação de um grande nome da música brasileira, o alagoano Djavan. Daqui a pouco vai ser destaque também aqui na edição da tarde da Gazeta News. É um finalzinho de tarde aqui na capital alagoana, nós estamos mostrando o sol já inclusive com uma intensidade bem menor em relação àquele sol que nós mostramos aqui na abertura do programa, porque estamos nos aproximando já das 6 da tarde, ou seja, às 18 horas. São 5 da tarde, 40 minutos em Maceió. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Nós estamos de volta para este último bloco da edição da tarde da Gazeta News e, como sempre, estando junto da comunidade. Nós estamos utilizando esta ferramenta importante que é a nossa interação via chat e você, telespectador, pode solicitar a presença da nossa equipe em seu bairro, tá? E no dia de hoje nós vamos trazer mais uma vez a repórter do povo, Priscila Espíndola, junto das comunidades, ao lado do povo, para poder tentar trazer solução para os problemas. A escadaria da rua Santa Maria Madalena, no bairro São Jorge, está comprometida e tem ameaçado também a segurança dos moradores que residem ao lado. Os moradores estão com grandes dificuldades, inclusive para saírem de suas casas. A repórter do povo, Priscila Espíndola, foi até o local e vai trazer mais detalhes para a gente. Cerca de 3 meses depois, nossa equipe volta aqui para o bairro do São Jorge, para a travessa Santa Maria Madalena 1, para mostrar a vocês uma situação que é de dar medo. A escadaria aqui da travessa, que dá acesso aos moradores, claro, para a parte alta e para a parte baixa aqui desta localidade, está totalmente comprometida. Imóveis, inclusive, já foram abandonados, porque os antigos donos estavam com medo de que a qualquer momento esta casa viesse a desabar. Esse é um problema que já vem há muito tempo, mas que do inverno passado para cá vem afligindo a comunidade muito seriamente. Então tá aí, tem as filmagens que vocês acabaram de fazer e tivemos a oportunidade hoje pela manhã de conversar com o pessoal na Prefeitura Municipal, mais precisamente na Seminfra. Fomos atendidos lá pelo Rodrigo e mais 2 pessoas. E essas pessoas me garantiram que hoje à tarde viria aqui. E por incrível que pareça, assim que vocês estavam chegando, eles tinham acabado de chegar também. Ou seja, nos atendeu em tempo e hora que foi marcado. Isso para nós é bom. Isso é um bom princípio de conversa. Agora, que nós precisamos, Priscila, e comunidade maceoense, de que as pessoas tenham o compromisso político e social de ver uma situação dessa e se sensibilizar em relação ao que está acontecendo aqui. É uma situação onde as pessoas já estão com medo e estão deixando sua casa. Seu pouco patrimônio que tem, estão abandonando porque não tem mais coragem de ficar, porque a qualquer momento, com eventual chuva, com eventual situação, vê uma parte da casa descer e ter um parente, um filho, alguém da família ser machucado e até ter um problema mais sério por conta desse tipo de situação. Então, nesse sentido, a gente entende que as pessoas já nos deu uma resposta e uma resposta imediata. Isso é importantíssimo. Eles me disseram o seguinte: primeiro precisa trazer um plano, fazer uns croquis, uns planejamentos e tal. Mas o que a gente entende é que precisa de recurso. Eu acredito que para uma situação dessa, recurso tem que ser buscado. Não pode demorar muito. Não é uma coisa que pode se esperar.
Então, eu espero que o secretário da Seminfra possa nos atender em tempo e em hora, antes que aconteça algo pior com a chegada do nosso inverno, que tudo indica não vem muito bom. Não sou meteorologista, mas tenho certeza que a coisa vem com muita chuva, pelo menos é o que a gente está vendo aí com as mudanças climáticas. Vamos acompanhar aí o início das obras. A gente espera, como o seu Álvaro, que seja muito breve, porque a situação aqui, gente, é muito delicada, mas muito delicada mesmo. Nós não estamos na dita quadra chuvosa, nem no inverno, e tem esgoto escorrendo aqui pela escada, que está minando a estrutura da escada, comprometendo não só a estrutura da escada, mas como dos imóveis, como nós falamos. Tem pessoas saindo de suas casas, tem mais de 30 imóveis aqui ao redor, né, acompanhando aqui todo o trajeto da escada, e essas pessoas estão assustadas, estão com medo. Fora isso, é impossível, a partir de um determinado trecho dela, você continuar a sua travessia, porque não existe mais nem degrau, não existe mais nem escada. Então, a situação é de muita urgência e nós vamos ficar, sim, acompanhando. Esperamos que o início das obras seja muito breve. Para a Central Gazeta de Notícias, Priscila Espíndola. É isso, Priscila. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e nós vamos agora acompanhar, né, essa solução que a Seminfra deve trazer, até porque o cumprimento da palavra é muito importante nesse momento, né? E como o líder desse movimento para poder ter a dignidade para as pessoas desse local aí no São Jorge, que vive em uma posição totalmente insalubre, né, por conta de problemas na infraestrutura, e pelo menos a equipe foi lá conferir. Agora eu espero que o próximo passo seja dado, ou seja, a solução para o problema, porque senão a gente pode fazer o seguinte nesse papel, e aí eu vou lançar aqui uma sugestão para a nossa produção. E eu tenho certeza que a empresa me dará esse respaldo. Vamos pegar o telefone do secretário e nós vamos ligar ao vivo para o secretário para saber também o que é que realmente ele tem para apresentar de solução para as pessoas aí no São Jorge, já que passamos em alguns bairros e em algumas comunidades, nós observamos muitas vezes escadarias tão bonitas, tão bem pintadas, com tanta segurança, corrimão, com tudo mais. Então, por que exatamente nesta comunidade essa situação não foi feita? Bom, menos investimentos em cachê alto e mais investimento na sociedade. É isso que a gente precisa aqui cobrar das autoridades, seja do município ou seja do estado. E nós vamos cobrar, sim, pode ter certeza, para os moradores daí, promessa feita desse apresentador aqui, tá certo? Nós vamos trazer agora, nessa sequência da edição da tarde da Gazeta News, uma boa notícia para poder terminar aqui também essa nossa participação. Vamos falar de um vídeo feito pelo cantor alagoano Djavan, fazendo o teste do bafômetro, ou seja, usando o etilômetro em uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, que circulou nas redes sociais. Djavan, que esta semana comemorou 76 anos, destaca também neste vídeo a importância da responsabilidade ao dirigir. Vamos conferir. Então, gente, eu fui aqui parado pela Lei Seca, fiz o teste de bafômetro, não deu nada porque eu não bebo quase nunca mesmo. Eu acho isso importantíssimo porque protege a vida de todos. Bola pra frente, adorei. Tchau. É isso aí, Djavan. O nome de Alagoas lá fora, na música, muito respeitado e um homem decente, né? 76 anos e mostrando, inclusive, o seguinte, né? Quem não bebe, não teme, né? Isso, Djavan. Bom, um abraço para você que acompanhou desde as 4h45 esta edição da tarde da Gazeta News. Nós vamos encerrando neste momento. Vem aí o pessoal do esporte com bola quente, né? Trazendo todos os campeões da informação para uma rodada do Campeonato Alagoano na noite de hoje, né? Daqui a pouco tem o CRB enfrentando o Penedense, o CSA jogando contra o Cururipe lá no Litoral Sul. E todos os integrantes vão debater também nesses próximos momentos aqui coladinho conosco na sequência da programação, esses aspectos que envolvem os clubes de Alagoas. Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta, quinta-feira, às 4h45, para mais uma edição da tarde aqui na Gazeta News. Até lá!